de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto ser não profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que falas em parábolas? Ao que então Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Primeiro, então, nós precisamos conhecer os mistérios do reino do céu. Lá no final nós vamos fechar para conhecermos os mistérios do reino do céu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é para nós irmos e pregar o evangelho. Para nós sabermos os mistérios do céu, o ir e pregar o evangelho a toda criatura, faz parte, está dentro do ministério, está dentro do mistério. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Amados, hoje você pode fazer assim, ó, um colchete, é colchete esse negócio? Chaves, faz um chaves, não aquele da televisão, do lado ali, ó, do 13 até o 15, porque esse é o mundo. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, não entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Amados, não é assim que o mundo está hoje? Não enxerga, não vê, estão tocando do jeito que a banda toca. E nós, que conhecemos os mistérios, que conhecemos o reino dos céus, nós precisamos fazer com que essas pessoas ouçam, enxerguem, vejam, assimilem. Olha o que diz, olha o que nós estamos agora, porque o coração deste povo, nós ali no 16 e diante, vou terminar o 15 ainda, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, mas se convertam e sejam por mim curados, por mim, Jesus. Então olha o trabalho da igreja hoje. Bem-aventurados, porém os vossos olhos. Nós já agradecemos pelos nossos olhos, por nós podermos enxergar, tanto fisicamente como espiritualmente. E os ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Vou repetir esse versículo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E quando a pessoa não entende a palavra, por quê?
porque falta ali o Espírito Santo. Nós temos falado esses dias todo a respeito do Espírito Santo, do reviver, quanto foi falado sobre o Espírito Santo. E continuamos a falar, porque é o Espírito Santo que move todas as coisas. E há um mover do Espírito Santo aqui nesta manhã, sobre a tua vida e sobre a minha vida. Porque nós somos aquelas pessoas que ouvem, nós somos aquelas pessoas que enxergam, nós somos aquelas pessoas que o maligno não vem retirar a palavra de nós, porque nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra do Senhor nas nossas vidas, no nosso coração, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. O que foi semeado a todos, 19, a todos os que ouvem a palavra no reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí você tem lá no esboço, né? A beira do caminho, está lá, Mateus 13, 19. O que é essa beira do caminho? É um coração dividido. Ele não está inteiramente em sintonia. Por isso que a semente ficou. O exemplo do cego Bartimeu, né? Vivia à beira do caminho. Ele ainda não estava no caminho. Ele vivia à beira do caminho, esperando ser curado. E um dia, Jesus passou, curou o cego Bartimeu. Aí sabe o que aconteceu? Ele não ficou mais à beira do caminho, mas ele caminhou com Jesus. Nós estamos à beira do caminho ou estamos caminhando com Jesus? O solo rochoso. O povo estava com o coração endurecido. Se você continuar a ler, né, o Mateus ali, no versículo 20, 21, está dizendo ali que o solo ele era rochoso. Então, o povo estava com o coração endurecido, acreditava apenas em coisas superficiais. Por isso que a semente não brotou. Aqui fala, se você ver lá em 1 Samuel 25, 37, vai falar sobre Nabal, que ele tinha um coração tão duro, mas tão duro, que no final dos tempos dele, o coração dele virou de pedra. E nós temos aqui outro solo, cercado de espinhos. No versículo 22, é o coração sufocado pelas preocupações do mundo. Amados, só esse solo aqui, e com essas preocupações do mundo, dá uma pregação. Porque é o que nós estamos passando hoje e o mundo muito mais. Quantas notícias nós temos ouvido no dia a dia, quantas pessoas com depressão, quantas pessoas se suicidando, quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas desistindo de tudo, entregando tudo, dizendo que não tem mais jeito, que não vai dar mais jeito. Pessoas se acabando em drogas, pessoas se acabando na bebida. Sufocadas. Solo de espinhos. Mas nós temos aqui um solo fértil. E o solo fértil é comparado a um coração sensível à palavra de Deus. E eu creio que nesta manhã, nós que estamos aqui, somos aqueles do solo fértil. Porque nós temos deixado a palavra de Deus entrar nos nossos corações. E quando a palavra de Deus entra nos nossos corações, nós começamos a obedecer a palavra de Deus. Nós começamos a cumprir a lei dos homens. Nós começamos a cumprir a lei de Deus. Nós começamos a fazer as coisas certas. O converter-se é isso, a palavra converter-se é só isso. Eu estava indo para o lado esquerdo, para o caminho errado, agora eu me converti e vou para o caminho certo. O coração fértil. O coração fértil, sensível à palavra de Deus, um coração ensinável.
Que o Senhor guarde o nosso coração, porque ele é cheio de bênçãos. Nosso coração não tem lugar para maldição. Nossa boca não tem lugar para maldição. Porque os solos que nós vimos aí, eles dependem das sementes. E é nessa reflexão rápida dessa palavra que eu quero chegar nesta manhã. Por isso que eu dei aquela introdução. Porque a pergunta é, 2 pontos. Qual a semente? Ou quais as sementes? Por isso que é o título do esboço, se você ver aí. Quais as sementes que eu e você estamos lançando nos solos? Qual é a semente? Que silêncio. Qual a semente nós estamos lançando no solo? O solo pode ser de qualquer jeito, mas se a semente for boa, ela vai frutificar. Se a semente for boa, ela vai frutificar. Se a semente for ruim, não vai produzir. Não importa o solo. Importa é a semente que eu e você estamos lançando no mundo. Ou talvez dentro de casa. Ou talvez na igreja. Quais são as sementes? Essa é a reflexão de hoje. Quais são as sementes que eu e você estamos lançando no solo? Os solos estão aí. Nós vimos rapidamente cada solo. Você pode ver com mais tempo lá, Mateus 13, você tem o esboço. Temos os solos. Nós temos as sementes. De repente você pode perguntar assim, mas tem algumas que é difícil? Sim. Eu e você não fomos um desses difíceis? Mas a semente que um dia lançaram sobre nós frutificou. E a semente que você tem aí, ou as sementes que você tem aí, as sementes que eu tenho aqui, elas vão frutificar. Porque são sementes do Espírito Santo para aquele povo lá fora. Não é qualquer semente que nós temos dentro de nós. São sementes de primeira linha. Não é de segunda qualidade. Não são sementes que nós vamos enganar as pessoas. Como muitas vezes, né? Vai-se em determinado local e diz que compra-se de primeira qualidade a semente e muitas vezes a metade do pacotinho não produziu. Nós temos um pacote que nós podemos a 30, a 60 e a 100. Depende de mim ou de você. De frutificar a 30, a 60 e a 100. E aí de repente vem aquela situação, né? Mas conforme o solo. Lembra da passagem, está lá em Lucas 13:6, que Jesus passou 3 anos seguidos naquela figueira e ele disse para o dono da figueira, ele disse, não dá fruto esse negócio aí, corta. Às vezes a gente está orando, falando, nada daquela pessoa querer de Jesus, né? Até que às vezes a gente pensa assim, sabe de uma coisa? Vou cortar essa amizade aí. Cortar esse cara da minha vida aí que não tem jeito. Sabe o que o dono falou? Ele disse, não senhor, vamos fazer um trato nós dois aqui. Eu vou pegar e vou abrir, vou fazer uma vala ao redor dessa figueira, vou adubá-la bem e ela vai florescer. Às vezes a semente é lançada e a semente é a semente que frutifica, tanto é que frutificou a árvore. Você, pastor de rede, pastores, né? Supervisores, mas em especial discipuladores. Muitas vezes a semente está ali, a semente é boa e está frutificando.
mas talvez nós precisamos abrir um pouco e adubá-la melhor. E isso é o trabalho do discipulador para com o discipulado. Tem vezes que nós precisamos adubar. Tem vezes que nós precisamos, para quê? Para que aquele discípulo realmente floresça. E quando aquele discípulo floresceu, sabe o que acontece? A semente dele vai frutificar. Porque daquela árvore também estão saindo sementes boas. Qual são as sementes que eu e você estamos lançando? Nós podemos enumerar aqui, né? Se é discórdia, se é desunião, semear divisão na igreja, como está o nosso estilo de vida, fofocas, são sementes. Palavras são sementes. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? O que nosso coração está? Porque são as sementes que eu vou lançar. E as palavras, atos, são sementes. Quais sementes eu e você estamos lançando, independente dos solos? Se nós estamos cheios do Espírito Santo e se a boca fala do que o coração está cheio, nós não podemos mais falar as coisas antigas que nós vivíamos. Por isso nós precisamos deixar tudo para trás. Por isso que os mistérios, por isso que quem ouve, quem vê, sabe o que está acontecendo. E nós precisamos abrir os ouvidos e abrir os olhos daqueles que ainda não veem, daqueles que ainda não ouvem. E isso cabe a mim e a você. Se você olhar ali no boletim se você olhar ali, ore, jejue pelo Brasil, tem um item que diz assim, ó, despertar da igreja no Brasil. Nós estamos orando todo dia por esse despertar da igreja do Brasil, porque o dia que a igreja do Brasil realmente despertar, o Brasil vai ser diferente. Amados, quem pode mudar uma nação, amados? Só a oração, e a oração vem através de quem? De nós, das igrejas. Eu falei ontem ainda aqui no batismo, né? E a palavra de Deus diz assim, que se a gente cresce só do tamanho de um grão de mostarda, só, e o grão de mostarda eu já vi como é que é o grãozinho de mostarda, se você não viu ainda, é menor do que uma cabeça de alfinete. Aí aquele texto me fez lembrar uma grande coisa, que tem certas coisas que eu sou tão pequeno no crer, que eu não cheguei nem naquela semente da mostarda. Porque se nós tivéssemos chegado ao menos na semente da mostarda, nós já teríamos transformado muita coisa. Então que nesta manhã a gente reflita, vou repetir, quais sementes eu e você estamos lançando? Que atitudes, de que maneira nós estamos vivendo o ser cristão? São as sementes. Amém?